Mateus capítulo 28, por favor. A gente quer conversar aqui sobre discipulado hoje. Essa série que está pegando aqui o mês de fevereiro e provavelmente o mês de março, eu estou chamando de princípios de vida ou princípios da vida. Eu estou chamando de bases fundamentais aonde nós devemos e precisamos nos apegar. Tenho falado aqui do diagnóstico do filósofo polonês, sociólogo Zygmunt Bauman, de um mundo líquido, de um mundo volátil, de um mundo onde as coisas vão e vêm como as ondas do mar e nada parece muito fixo. Se a gente olhar para os nossos relacionamentos, se a gente olhar para o mercado de trabalho, se a gente olhar para alguns casamentos, a gente vai facilmente ver essa volatilidade, essa liquidez, essa coisa que quando a gente acha que está na nossa mão, de repente escapa dentre os nossos dedos. E isso traz uma instabilidade tremenda. Talvez esse seja das possíveis causas de tantas doenças mentais que a gente tem enfrentado. Que é essa coisa de não ter certeza de quase nada, de não ter onde se segurar, de não ter convicções a respeito do dia de amanhã e não ter estabilidade por onde caminhar. Então é fundamental que num diagnóstico desse, de um mundo líquido, de uma realidade dessa, a gente estabeleça algumas raízes. A gente tenha alguns pontos muito firmes aonde a gente possa se segurar. Onde os nossos amigos possam segurar, onde os nossos filhos possam se segurar. E a gente tem passado por esses pontos, falando de Bíblia, falando de oração e agora falando de discipulado. E aí eu quero que você abra comigo então em Mateus capítulo 28, um texto conhecido, é o finalzinho do Evangelho de Mateus, é o último capítulo, o último texto, a última perícope, numa linguagem técnica teológica, mas a última mensagem do texto de Mateus, no capítulo 28, versículo 16. E aí eu vou ler com vocês aqui. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes indicara. E quando o viram, o adoraram. Parêntese, Jesus havia ressuscitado, Jesus havia morrido, ressuscitado, ele estava fazendo certas aparições e trazendo últimas mensagens aos discípulos. E por isso que quando os discípulos o viram, o adoraram. Porém, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essas aparições de Jesus pós-ressurreição têm alguns objetivos. Um deles é provar e testificar da própria ressurreição. Porque claro que sairia uma mentira e uma conversa que de repente Jesus não teria ressuscitado, de que o corpo teria sido roubado do túmulo e colocado em qualquer outro lugar. Então testificar dessa verdade da ressurreição era fundamental. E ele aparece aos discípulos para testificar. Também testificar que a ressurreição, ela é no corpo. Jesus ressurreto não apareceu como uma alma penada. Jesus apareceu ressurreto no corpo, comendo com os discípulos. Há um momento que ele aparece e come peixe e pão com os discípulos. Sendo tocado pelos discípulos, ao episódio em que Tomé se aproxima do Senhor e toca as chagas nas feridas das suas mãos. Isso é interessante para a gente pensar, inclusive a saúde e o cuidado com o corpo, porque a nossa ressurreição é no corpo. Nós somos seres integrais. A nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito se somam de um jeito praticamente indivisível. E a ressurreição do Senhor se dá no corpo. Ele tem um corpo ressurreto.
Mas também, e na verdade a gente vai se deter nesse último ponto, as aparições de Jesus pós-ressurreição querem fazer os discípulos lembrar daquilo que fosse mais importante, como quem reforça ideias e ensinamentos mais fundamentais. Se você é pai ou mãe, você sabe que a arte de educar é também a arte de repetir muitas e muitas vezes a mesma coisa. E quando mais importante essa coisa é, mais a gente terá de repeti-la aos nossos filhos, usando formas, maneiras, didáticas, criatividade diferentes, mas dizendo a mesma coisa muitas e muitas vezes. Com Jesus não foi muito diferente. Ele, diante dos seus discípulos, ensinou várias coisas, e ensinou algumas coisas muitas e repetidas vezes. E na ressurreição, então, ele aparece para repetir algumas coisas mais fundamentais, para deixar para eles a missão mais fundamental de todas. E aqui, então, ele diz aos discípulos: olha, eu recebi do Pai toda a autoridade no céu e na terra, e agora, diante dessa autoridade, eu digo a vocês, eu dou uma missão para vocês. Eu quero que vocês vão, e indo, vocês façam discípulos de todas as nações, e que vocês os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que vocês os ensinem a obedecer tudo que eu lhes tenho ordenado. Esse texto bíblico é chamado a grande comissão, o comissionamento de Jesus, o grande mandato de Jesus, o ide de Jesus. Mas eu lendo Dallas Willard escreveu a grande omissão, baseado nesse texto. Quando eu mandei a descrição, o Diego falou assim: o pastor errou na digitação aí, não é a grande comissão, não, é a grande omissão. E Dallas Willard escreveu: a grande omissão, os nefastos efeitos de se tornar cristão sem se tornar discípulo de Jesus. Os nefastos efeitos de se tornar cristão sem se tornar discípulo de Jesus. Porque ser cristão é uma classificação religiosa. Qual é a sua religião? Eu sou da religião cristã. Eu sou cristão. O IBGE vai dizer para nós que 86% dos brasileiros são cristãos. O IBGE bate lá na porta da pessoa, está com um questionário e diz: qual a sua religião? E a pessoa diz: cristã. 86% dos brasileiros. Então a religião, no nosso caso, majoritariamente no Brasil cristão, nós somos o segundo país mais cristão do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, é uma classificação religiosa. Ponto. Não diz tanta coisa sobre nós, não é verdade? O que diz sobre o Brasil? O Brasil é um país de maioria cristã, o Brasil é um país de 86% de cristãos. O que diz isso? Quando a gente vai olhar para os índices de violência, quando a gente vai olhar para os índices de corrupção, quando a gente vai olhar para os índices de pobreza, quando a gente vai olhar para tantos índices e muitas vezes negativos no nosso país, o que isso diz? Não diz nada, ou diz muito pouca coisa. Então, a gente tem um desafio aí. E quando a gente vai para a Bíblia, a coisa vai mais profundo, porque na Bíblia existem mais ou menos 3 vezes em que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. 3 citações mais ou menos ali no Novo Testamento de quando os discípulos são chamados de cristãos. Já a palavra discípulo ou discipulado, ou segmento de Jesus, que é o que significa, tem 250 menções no Novo Testamento. Então, cristão tem 3 menções no Novo Testamento. Discípulo, discipulado, tem 250 menções no Novo Testamento.
Bom, isso deve nos dizer alguma coisa. Deve ter um sentido aí de uma palavra ou de um conceito ter 3 menções e de outra palavra ou outro conceito ter 250 menções. Só no Novo Testamento. E claro que isso diz. Isso diz de que o chamado neotestamentário, o chamado do Senhor para a igreja, não é de uma adesão religiosa, ou seja, não é para sermos cristãos, é para sermos discípulos do Senhor. E o que é ser discípulo? É ser um seguidor, é ser um aluno aplicado, é ser alguém que copia o seu mestre. Esse era o método antigo das relações de aprendizado, mestres e discípulos num convívio intenso e privilegiado, tá? Porque a grande maioria das pessoas iam aprender a profissão dos seus pais nos trabalhos braçais, do campo ou da cidade ou até do comércio. Mas aqueles que eram privilegiados socialmente, financeiramente, religiosamente, podiam se achegar a algum mestre para serem discipulados. Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles, o filósofo grego. Foi aprendiz de Aristóteles, já era de família nobre, já tinha acesso aos nobres. Paulo, o fariseu, Saulo, ou Paulo, a depender do público de onde se dirige a palavra, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um importante fariseu daquele tempo. Nos tempos de Jesus haviam escolas rabínicas importantes, a escola de Shammai, a escola de Hilel, mestres da lei, e que pessoas socialmente privilegiadas, financeiramente privilegiadas, podiam ter acesso a esses camaradas para serem seus discípulos, seus aprendizes. E aí Jesus já faz um negócio meio na contramão, porque embora ele crie a sua escola, ele mesmo, a sua escola rabínica e de discipulado, ele chama o pessoal meio que aleatoriamente ali da região da Galileia. Mas a gente sabe que de aleatório não tinha nada. Jesus passou uma noite em oração e foi chamando aqueles discípulos. E segundo, Jesus decidiu, e isso deve estar na nossa mente, Jesus decidiu oferecer um tempo e uma energia integral na vida de 12 camaradas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o ministério de Jesus poderia ter sido focado nas multidões? Dele estar o tempo todo pregando para a multidão, dele estar o tempo todo enchendo as arenas, dele estar o tempo todo à beira da praia, dele estar o tempo todo nos montes, pregando para multidões? Seria um método. Talvez um desavisado pode dizer, o método mais eficiente. Jesus deveria ter concentrado força nas multidões. Num dado momento ele multiplicou pão para 5.000 pessoas, peixes, etc. Por que ele não focou tanta energia nas multidões? Mas ele focou energia em 12 camaradas. Ele concentrou 3 anos de ministério, muito mais desses 12 do que nas multidões, do que nos religiosos com quem ele debateu, do que nos romanos, que eram a dominância política e de força daquele tempo. Ele pouco deu bola, na verdade. Houveram ali alguns debates, algumas coisas, mas se você olhar o todo do ministério de Jesus, nem para esses camaradas ele dá tanta bola, tanta atenção assim. Ele se concentra muito mais nesses 12 que ele chama para perto de si. Então a metodologia de Jesus de transformar o mundo e de levar a sua mensagem até os confins da terra, foi investir 3 anos intensos na vida de 12 pessoas. Doido isso, né? 3 anos intensos na vida de 12 camaradas. Não que ele fizesse só isso. Pregou para multidões, ele curou enfermos,
Ele esteve em várias situações e lugares diferentes. Mas quando a gente pensa no tempo que ele gastou de comer, de levantar, de dormir, de tomar café, de almoçar, de jantar, de estar junto, era prioritariamente com esses 12. Essa era a metodologia de Jesus. E mais, Jesus foi intencional nisso. E aí eu quero confessar o meu pecado. Porque eu sempre acreditei no discipulado como a ferramenta fundamental da transformação do ser humano. Eu sempre acreditei e li a Bíblia dessa forma, de que Jesus investiu muito tempo e muita energia nesses discípulos. Mas como pastor da igreja e desta igreja, eu tive até aqui uma tendência de acreditar que esse seguimento a Jesus e esse discipulado iria se dar de forma muito orgânica e natural, onde cada um de nós vai assumindo a responsabilidade a respeito de si mesmo e do seguimento a Jesus. Bom, isso em parte faz sentido, porque a Bíblia vai dizer que nós temos o Espírito Santo e nós temos responsabilidades diante de Deus, e nós todos devemos nos tornar discípulos e discípulas do Senhor, e temos responsabilidades quanto a isso. Então, em certo sentido, o discipulado é missão de cada um de nós, tanto de ser discípulos quanto de fazer discípulos. Mas quando a gente pensa na dinâmica da vida de cada um, a gente vê que isso não se torna tão natural assim, porque a vida cotidiana muitas vezes nos atropela. A nossa correria, dos boletos que a gente tem para pagar, dos trabalhos que a gente tem para fazer, das tarefas que a gente tem dentro e fora de casa, faz com que a gente disperse desse fundamento do discipulado, do seguir a Jesus e do ensinar outros a seguir a Jesus. E aí aquilo que idealmente poderia ser feito organicamente, onde cada um movido pelo Espírito Santo segue a Jesus e discipula outros para seguirem a Jesus também, acaba não acontecendo tanto assim. E aí é que é o perigo que o Dallas Willard vai dizer para a gente. O perigo é a gente se juntar e formar uma grande comunidade de cristãos que não vai fazer a menor diferença no mundo e que não vai fazer a menor diferença na sua própria vida. Porque cristão por cristão, 86% do Brasil já é cristão. Então, o meu trabalho vai ser o mesmo trabalho de todos os pastores e de todos os padres no Brasil, que é juntar uma comunidade e ficar dando ensinos a essa comunidade e deixando a coisa acontecer. Mas o que a gente tem sonhado é com esse passo mais profundo. Esse passo mais profundo e mais transformador para a vida de cada um de nós, e para a vida da nossa sociedade, e para a vida do nosso mundo. E o passo profundo não foi o passo de Jesus na direção das multidões, nem dos enfermos que ele curou, nem das multidões famintas que ele alimentou, mas na direção de discípulos que ele conviveu e ensinou. Na direção daqueles que ele chamou para perto e provocou naqueles de perto uma transformação de vida. E cobrou deles essa transformação, e testificou na vida deles essa transformação, e observou e acompanhou na vida de cada um deles essa transformação. Então esse ano na nossa igreja a gente vai começar um desafio mais intencional, para que a gente não se torne e não se contente em sermos apenas cristãos. Porque se o Brasil já tem 80% de cristão, eu acho que está bom 80%, 86%, 87%. Estatísticas mais antigas vão dizer que o Brasil já foi 100% cristão. Porque agora, esse 10%, 15% aí, tem outras religiões, tem aqueles que se dizem sem religião.
Então, o Brasil já foi 100% cristão. Não é esse o ponto. O ponto é que o Brasil nunca teve 100% de discípulos de Jesus. Esse é o ponto. E esse é o ponto mais profundo de aonde a gente tem que ir, na nossa própria vida. Então o exame que você e eu temos de fazer hoje, em primeiro lugar, é esse: eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. E isso não é só mudança de nomenclatura, são conceitos distintos. Cristão é adesão ao cristianismo, uma religião. Discípulo de Jesus é um fundamento de vida, é um propósito de vida, é uma busca intencional todo dia, todo minuto, de seguir a Jesus. É a velha brincadeira de imitar o mestre. Como é que eu imito o mestre? Como é que eu sou discípulo? Eu não vou me contentar em ser cristão. O Império Romano um dia foi cristão. O Brasil um dia foi 100% cristão. Boa parte do mundo é cristão. Então, se a gente fosse pensar nesses critérios, nem plantaríamos uma nova igreja num país que já é tão cristão. Que diferença fará mais esse grupo aqui de 50 cristãos? Agora, a gente vai fazer muita diferença se formos um grupo de 50 discípulos de Jesus. Porque aqueles 12 discípulos de Jesus fizeram uma baita diferença no mundo. No mundo. Então, um convite que eu estou fazendo para você é esse. O convite que eu estou fazendo para você é que você se torne intencionalmente um discípulo e uma discípula do Senhor. O convite que eu estou fazendo para você é que, se tornando um discípulo e uma discípula do Senhor, necessariamente você terá o desafio de tornar outros discípulos do Senhor. Porque nós somos os discípulos, e indo como discípulos, nós vamos convidando, evangelizando, discipulando outras pessoas, para que essas outras pessoas se tornem também discípulos. E nós vamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diante disso, e para o nosso constrangimento, no ano de 2023, nós não tivemos nenhum batismo na nossa igreja. Significa que a gente não cumpriu a nossa missão mais básica, que é discipular pessoas. Talvez a gente pode achar que a nossa missão mais básica seja contribuir financeiramente com a igreja, que também é necessário. Talvez a gente pode pensar que a nossa função mais básica é vir à igreja dominicalmente, que também é importante. Às vezes a gente pode achar que a nossa função mais básica é manter a nossa família razoavelmente ajustada, então dando conta de manter o nosso casamento e de manter a educação dos nossos filhos. Essa é a nossa missão, o que também é muito importante. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a mais fundamental missão que Jesus entregou para nós é a missão de irmos por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que Ele nos ensinou. Sendo nós mesmos os primeiros engajados nessa obediência. Porque esse é um desafio de ser cristão. Aliás, de ser discípulo. Porque de repente ser cristão, a gente pode ser cristão e se esconder numa multidão de 86% de brasileiros, ou de mais de 1/3 do mundo que é cristão. Mas quando a gente chama e entende a profundidade de ser discípulo, agora a gente tem de dar o exemplo. Agora a gente tem de ser a referência. E aí, quando a gente é discípulo de Jesus e a gente está diante de um casal em crise que não conhece a Jesus ou que não são discípulos de Jesus, a gente tem o desafio de dizer assim: sabe que eu sou discípulo de Jesus? E como discípulo de Jesus, você pode olhar para a minha vida e para o meu casamento e pode se referenciar nele. Porque eu sou discípulo de Jesus. E Jesus me ensinou sobre relacionamento.
Jesus me ensinou sobre convivência, Jesus me ensinou sobre perdão, Jesus me ensinou sobre reconciliação. Vem ver. E esse compromisso do discipulado é que é mais difícil, não é? Porque ser cristão, de oi, tudo bem, como vai, tchau, beleza? Isso daí é de boa. Isso daí todos nós conseguimos aparentar muita coisa interessante. Agora, ser cristão, quando a gente diz assim, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olha para a minha família, anda comigo, vê como é que eu faço negócio, vê como é que eu trato as pessoas, vê como é que eu me relaciono, vê como é que é aqui a minha história de vida, vê como é que eu lido com o meu dinheiro. Aí a gente entra num campo mais profundo, do qual a gente está pouco disposto. Primeiro porque a nossa cultura paulistana já é uma cultura da correria. Segundo, que a gente está numa cultura cada vez mais individualista, em que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, então a gente faz da nossa vida o que a gente quer, você faz da sua vida o que você quer, e cada um por si, Deus por todos, e que Ele salve quem Ele quer salvar. Essa é uma lógica. Essa é a lógica do mundo, da vida, da correria. Mas não é a lógica do discipulado. A lógica do discipulado foi Jesus chamar 12 caras e falar, vem andar comigo. Vem aqui orar comigo. Vem aqui jejuar comigo. Vem aqui comer comigo. Vamos ali na festa de casamento comigo. Vamos ali no templo comigo. Vamos ali alimentar as multidões comigo. Vamos ali comer pão e peixe junto comigo. Vamos ali pescar junto comigo. Vamos ali pagar os impostos junto comigo. Vamos viver junto comigo. Esse é o discipulado. Esse viver com Jesus. E aí, esse viver com Jesus, a gente vai ter que chamar as outras pessoas. E aí, claro, a gente vai ter de enfrentar as nossas sombras. A gente vai ter de enfrentar os nossos quartinhos da bagunça. Porque se de fato a gente vai ter gente junto com a gente, as pessoas vão ver quem a gente é. Quem nos conhece de fato. A gente fala assim, namora para conhecer a pessoa. Mas é meio mentira, porque você conhece depois que casa. Você namora, você não conhece muito. Você tem uma ideia. Quando casa, você vai conhecer. Porque daí agora a intensidade da relação vai se dar. Os desafios mais profundos de quem a gente é vai acontecer. Vocês acham que vocês me conhecem? Vocês têm de conversar com a Cris, para saber se vocês me conhecem de fato. Porque a gente está numa jornada de vida de 14 anos de relacionamento agora. Então ela tem muita coisa sobre mim nesses 14 anos de história. Assim como na sua casa, os seus cônjuges, quem tem longas estradas aí, né, Verônica e Léo, Moacir e Sueli, vão saber dizer melhor ainda a respeito disso, dessas jornadas de conhecer. Mas o discipulado também tem esse elemento. O discipulado tem esse elemento de trazer para a vida. O discipulado tem esse elemento de conhecer profundamente. E lógico que verão os nossos defeitos. É lógico que o nosso seguimento a Jesus não será o segmento perfeito. Talvez a gente não chegue no nível do segmento de Paulo ou de Pedro. Talvez a gente não chegue no nível do segmento de Lucas ou de Timóteo ou de Tito, ou daqueles que para nós são grandes heróis da fé. Mas nós temos de tentar. Nós temos de dar o passo, e dar o outro passo, e dar o outro passo. Nós não podemos correr para a multidão de cristãos e nos esconder no meio deles e dizer, estou fazendo a minha parte aqui no meio dessa multidão. Não, nós temos de sair da multidão e enfrentar o discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus tem consequências. Na grande maioria, as consequências são muito boas, porque a gente vai viver transformações de vida.
E a gente vai ver transformações na vida dos outros. Mas às vezes as consequências são duras. Há um livro muito legal que eu também recomendo a vocês, que chama-se exatamente Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor alemão, que viveu a Alemanha nazista, dominada por Hitler, e que se levantou contra o nazifascismo de Hitler, e entendeu que ele precisava fazer um movimento contrário àquele movimento de segregação e de morte que Hitler estava levando toda a Alemanha e querendo levar a Europa toda com ele. E o Dietrich Bonhoeffer enfrentou isso, foi preso e foi morto por isso. Foi expulso da igreja por isso, porque a igreja oficial da Alemanha, a igreja luterana, que os pastores estão na folha de pagamento do governo, esse é um problema sério, né? A igreja oficial alemã, os pastores estão na folha de pagamento do governo. Os pastores são prestadores de serviço público. Eles recebem do governo para ser pastor. E o Hitler teve de abrir mão, inclusive, do seu sustento, porque ele entendeu que ele deveria enfrentar o governo, diante daquilo que estava acontecendo no seu país. Por isso ele foi preso, por isso ele foi morto. E aí ele escreveu sobre discipulado, porque ele escreveu que o seguimento a Jesus tem custos. E isso é interessante, porque ele faz um paradoxo do preço da graça. E os paradoxos, eles são aparentes contradições, mas na verdade eles confirmam verdades profundas. E um dos paradoxos é o discipulado, é o seguimento de Jesus. Porque num primeiro momento, o seguimento de Jesus se manifesta na graça de Deus. E a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Ora, a mensagem de Jesus é: venham para Deus, e você não precisa fazer absolutamente nada, se não crer em Jesus, se não tê-lo como seu Senhor e Salvador, se não entender o projeto do reino de Deus e se entregar para Ele. Essa é a graça de Deus. Não precisa dar dinheiro, não precisa fazer grandes sacrifícios, senão crer em Jesus. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a graça. O paradoxo está de que quando a gente vira discípulo de Jesus, agora toda a nossa vida pertence a Ele. Agora todo o nosso ser depende e deve estar em obediência a Ele. Então eu já ganhei a salvação de graça pela cruz do Senhor. Eu já ganhei o perdão dos meus pecados. Não há pecado no mundo que me faça perder a minha salvação, porque Jesus Cristo me salvou de uma vez por todas. Eu nasci de novo, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou nas mãos de Deus e ninguém vai me tirar dela. Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Os anjos, os demônios, as potestades, o futuro, o presente, o passado, o porvir. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a graça de Deus não nos custa nada. O seguimento de Jesus nos custa tudo. A graça de Deus é a salvação imerecida do Senhor dada na cruz. Ser discípulo de Jesus custa-nos absolutamente tudo. Não custa o nosso dízimo, não custa 10% da nossa vida, não custa o nosso domingo de manhã, nos custa tudo, nos custa a própria vida entregue ao seguimento dele. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer estabelecer, enquanto igreja, uma igreja de discípulos e discípulas de Jesus. A gente quer estabelecer relacionamentos discipuladores. A gente quer estabelecer com os relacionamentos discipuladores pequenos grupos multiplicadores. E a gente quer estabelecer, a partir de relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores,
um culto que seja uma grande celebração, não de cristãos, mas de discípulos do Senhor. Que a gente sabe que a gente não alcança a profundidade no culto, porque no culto a gente vem em adoração e louvor, mas a gente encontra esse ambiente celebrativo, de celebrar a profundidade do nosso compromisso, que se realizou durante toda a semana, que se realiza durante todo o nosso dia, que se realiza durante toda a nossa vida. E aqui é esse ajuntamento, para a gente celebrar, para a gente se fortalecer, para a gente aprender, mas para a gente voltar para a vida de verdade. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, seguindo a Jesus e convidando outros para seguir a Jesus. E aí a resposta certa é: você é cristão? Se for um questionário do IBGE, você pode dizer: sou cristão. Mas se for uma conversa com alguém: você é cristão? Você diz: não. Eu sou uma coisa um pouco mais funda. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípula de Jesus. É mais, cristão é a superfície da coisa. Não é errado dizer que é cristão. Você e eu somos cristãos. Mas é a superfície da conversa. Se a conversa durar mais 2 ou 3 minutos, a gente vai ter condição de aprofundar e dizer: calma aí, deixa eu te dizer o que eu sou além de cristão. Deixa eu te dizer o que é mais importante além de ser cristão. Eu sou discípulo do Senhor, eu sou discípulo do Senhor. E isso toma toda a minha vida. Porque quando eu falo que eu sou cristão, você pode achar o quê? Que eu vou domingo na igreja, que eu participo da missa, que eu participo do culto, que eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo dentro de casa, ou que eu leio a Bíblia de vez em quando, que eu tenho lá uma caixinha de promessa que eu tiro versículos de vez em quando para me ajudar. Tudo bem, nada contra isso, mas a gente está falando de um mergulho mais fundo. A gente está falando de uma transformação de vida. E é por isso, então, que a gente não pode cobrar e ver transformação da vida das multidões. Talvez alguém daquela multidão se tornou discípulo. E talvez tantos outros não. É só a multidão. Comeu pão, comeu peixe, recebeu uma cura e voltou para casa e seguiu a vida do jeito que sempre foi. E outros tiveram a vida transformada, porque saíram da multidão e se tornaram discípulos do Senhor. E é isso que a gente quer, porque é isso que eu acredito que será transformador. E aí sim, se nós tivermos um Brasil que não é de 86% de cristãos, mas que fosse de 86% de discípulos de Jesus, teríamos um país diferente. Aí teríamos um país com outros níveis de violência, ou sem níveis de violência. Aí teríamos um país com outros níveis de corrupção, ou com um mínimo de corrupção. Aí teríamos um país com outros níveis em muitos aspectos. Porque não seríamos um país cristão, seríamos um país de discípulos e discípulas do Senhor. Isso é muito mais profundo, isso é muito mais radical, isso diz respeito a uma vida inteira, integral, entregue ao Senhor. Jesus deu a vida por nós, e o discipulado de Jesus é a gente dar a vida em seguimento a Ele. Essa é a troca. E se eu não me tornar um discípulo, eu continuar como cristão? Bom, se você nasceu de novo, você é salvo. Você só vai ser mediocremente salvo. Só isso. O que você fez? Nada. Atrapalhei um pouco a vida dos outros. Ajudei um pouquinho, atrapalhei o outro tanto. Mas quando a gente é discípulo, talvez, mas quando a gente é discípulo é outra coisa, é outra transformação. Então eu quero te convidar, e como pastor eu quero assumir responsabilidades de oferecer caminhos e métodos para isso. Então a gente não vai deixar mais assim, tão ao natural. A gente tem se reunido como liderança já desde o ano passado, para a gente ter um caminho e ter um método, para a gente ajudar aquilo que a gente quer, que seja um sopro natural do Espírito, mas com um pouco de método e disciplina,
para que a coisa aconteça de fato. Então, vem com a gente nessa, porque eu sei que vai ser profundo e transformador.